Vamos lá, professor, a gente vai começar agora a série de vídeos que foi solicitado pra gente, que no caso são 6 vídeos passando por vários assuntos. Esse é o primeiro vídeo deles, mostrando como é que a gente pode obter a exposição booleana e a tabela verdade a partir de um circuito lógico combinacional. A gente escolheu um circuito um pouco complexo, que vai passar por todas aquelas operações AND, XOR, OR, e além de algumas negações para a gente fazer um bate-bola legal e mostrar um pouco do assunto e mostrar também como é que a gente vai fazer todo esse processo para construir a expressão booleana e a tabela verdade deles. Então vamos lá. Então, antes da gente destrinchar a questão do circuito principal como um todo, é importante a gente revisar rapidamente algumas peças que vão ser fundamentais aí para a montagem da nossa expressão e também da nossa tabela verdade. No nosso exemplo, a gente utilizou 5 portas no total. É uma AND, que realiza uma multiplicação lógica, a porta O também, que faz uma soma, como tem ali explícito, a porta NOT, que inverte o sinal da entrada, a porta NAND, não I, também pode ser, que é a negação da porta AND, e a porta SHOR, que é ou exclusivo no caso, né? Que é a saída 1 se as entradas forem diferentes. Aí com base nisso a gente já tem uma visão geral de como é que funciona esse circuito que a gente vai demonstrar agora, para conseguir clarear um pouco as coisas e a gente entender como funciona o sistema e montar ele por partes, para construir tanto a expressão como após isso a gente construir a tabela. E partindo para a prática agora, muitas vezes a gente se assusta um pouco com a dimensão, né, do circuito. Mas se a gente seguindo alguns passos, a gente consegue traduzir de uma forma um pouco mais simples a nossa expressão booleana desse circuito como um todo. A gente pode seguir alguns passos, no caso, primeiramente, identificando as entradas, né? Primeiro a gente tem a entrada A B e a C, que essas são as nossas entradas. Depois a gente vai fazendo uma análise sequencial, né? Percorrendo todo o circuito, né? Começando da esquerda para a direita. As saídas intermediárias, né? Para a gente escrever a expressão com essas saídas, por exemplo, A e B, passando pela porta show ali, fica A show B, na parte inferior ali no início, o B com C fica B and C. Aí a gente fazendo essas saídas intermediárias, a gente juntando tudo, no final a gente tem a nossa expressão. E depois a gente vai organizando dentro de parênteses, como já diz o próprio nome, né? A expressão booleana. E vai fazendo. Passando pela parte A e a B, a gente tem A show B. O B com C, a gente já falei, tem B and C ali embaixo. Juntando os dois, passando pela porta NAND, a gente fica ali com a negação de tudo das duas primeiras portas ali. Aí depois passa pela porta O com mais um C, aí fica C mais a negação de tudo aquilo ali, com A show B vezes BC. E no final ainda tem a negação de tudo isso daqui. Aí tudo isso que já tinha sido negado na porta O é negado novamente quando passa pela nossa negação. Isso aqui é só traduzindo aquele que eu falei ali inicialmente. A gente passa por alguns estágios, né, para fazer essa extração. A gente primeiro passa pelo estágio 1, que é o primeiro shot, depois vai para a parte inferior, que é o end inferior ali. Depois o estágio 3, depois o estágio 4, e no final a gente chega na nossa expressão final. Ou seja, essa expressão ela é obtida a partir de passos intermediários. Ou seja, se a gente não tivesse começado do começo, compreender essa expressão no final seria bem mais complicado. Pronto, e depois que a gente já obtém a expressão booleana, fica bem mais fácil construir a tabela verdade do nosso circuito. A gente só tem que seguir alguns passos para que isso seja sucedido no final. E esses passos começam da seguinte forma: primeiro a gente tem que delimitar o número de combinações possíveis, né? Esse número de combinações possíveis, como tem no slide aqui, ele é determinado pela quantidade de entradas, por exemplo. A fórmula é 2 elevado à quantidade de entradas. No caso, temos 3 entradas. No caso, nesse exemplo específico, a gente tem 8 combinações possíveis. Se fosse outro exemplo, seria esse cálculo. Se vai ser AB, só seriam 4 combinações possíveis, e assim sucessivamente. A gente tem que calcular também a questão das colunas intermediárias, né? Cada porta lógica do circuito, para a gente mapear esses caminhos possíveis e evitar erros na questão da depuração. E também a prioridade, né? Como em toda expressão, a gente tem que primeiro resolver as expressões que estão dentro dos parênteses
E depois as negações. Estou olhando aqui para o lado porque o slide está aqui e a câmera está aqui. Respeitando a procedência dos operadores, basicamente. E para mapear os estados de saída, no caso a nossa tabela verdade, eu vou exemplificar com a tabela, que no caso essa tabela aqui é já preenchida, já está com todos os resultados, até por tempo hábil que a gente não tem para explicar no detalhe como é que se dá cada um ali. Mas para explicar isso, aqui foi de forma bem resumida, né? W1 é igual a uma dessas portas, é a primeira porta lógica, né? Que é essa porta aqui do Shaw. W2 é essa porta aqui, e sucessivamente. Aqui está, no caso, o gabarito, né? Da nossa tabela. E para dar cada 0 e 1 aqui, é só a gente se lembrar da nossa primeira regrinha, né? O AND, ele só dá 1 se todas as entradas forem 1. O OR, a saída é só 1 se pelo menos a entrada for 1. E sucessivamente. Então a gente vai mapeando cada uma dessas entradas que a gente teve aqui, cada um desses nós que a gente passou por aqui, e com eles a gente vai construindo a nossa tabela verdade a partir do nosso circuito. E fazendo isso progressivamente, primeiro com as 3 entradas, depois com as saídas intermediárias e depois com a saída final, a gente monta a nossa tabela e preenchendo cada um desses passos com aquelas regrinhas que eu citei ali em cima, a gente chega no nosso resultado final, que é essa tabela aqui toda bonitinha, preenchidinha. Boa noite a todos, meu nome é José Natanael Pires Murata, esse é o segundo vídeo de uma sériezinha de 6 vídeos, que faz parte da terceira VA de Carlão, da disciplina de infraestrutura de rádio, e minha equipe é composta por mim, José Natanael, Guilherme Pereira, Guilherme Souza e William Viana. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho na questão das estruturas de lógica e os vetores em MIPS. Então, o passo a passo agora eu vou mostrar como é que a gente construi a lógica de um programa diretamente na linguagem Assembly. Nosso objetivo principal é, de certa forma, aprender a criar essas estruturas if, then, else, e os loops for e while nessas linguagens. Também como carregar a questão dos vetores na memória. E um detalhe importante nesse videozinho é que a gente vai utilizar simplesmente as instruções nativas do processador, ou seja, sem utilizar essas pseudos instruções, como foi solicitado pelo professor. E antes da gente pular essa primeira parte, eu queria só mostrar o que seriam pseudo-instruções, para a gente já estar na mesma página e entender. Eu coloquei um comparativo aqui do que são pseudo-instruções e do que seriam nativos. Eu coloquei proibido e permitido porque foi as orientações do professor. Aí tem uma certa diferença, porque a pseudo-instrução é como se fosse um atalho. O processador ele não entende diretamente essa instrução. Por exemplo, a gente não pode usar o li para carregar um número. Em vez disso, a gente usa a instrução ADDI, que ela soma o nosso número ao registrador, que é o zero, que sempre guarda o valor zero. Além disso, não temos instruções para verificar se um número é maior ou menor do que outro de forma direta. A gente tem que combinar algumas instruções, como a SLT, com os desvios da back. Então, a gente tem que se limitar a essas instruções para que a gente não pegue esses atalhos. Pronto, e a gente já começa aqui construindo a lógica do if, then, else. Como é que funciona essa lógica no Assembly? A gente vê que normalmente o MIPS ele não tem um if nativo, que é o que a gente já está acostumado a ele. A grande sacada é como se fosse uma lógica invertida, né? Quando os programadores de C e de Java dizem se a condição for verdadeira, faça isso, é um if, se valor tal for maior do que valor tal, faça isso, ou faça aquilo, ou passe para outro lugar. No Assembly nativo a gente não tem isso diretamente, a gente tem que testar por um caminho um pouco contrário. A gente utiliza uma instrução como a BNE, que está aqui explícita no slide, que ela significa desvie se for diferente. Então a gente diz que se a condição ela não for atendida, pular de um bloco para outro e vá direto para o else, enfim. E caso a condição seja atendida, o código ele continua normalmente executando e o if, e para que ele não execute o else por acidente, né, que ele continua executando, logo em seguida a gente coloca um J, que é um jump, no final do bloco if para pular para o fim do programa. Vamos passar agora pro while, mas teve uma instrução que eu acabei não falando no if, then, else, que é essa de SLT, que eu vou deixar para explicar agora no while, que eu acredito que ele utiliza bem mais essa instrução, né? Aí eu vou explicar o while e também citar o SLT, que ele é muito fundamental para validar essas condições, né? E a segunda estrutura que a gente tem para apresentar aqui é o loop do while, que ele utiliza para repetir um bloco de código enquanto a condição for verdadeira, ou seja, enquanto for verdadeiro ele continua executando. Como é que a gente monta isso sem pseudo-instruções? Primeiro a gente cria um label inicial, que é como se fosse uma marcação do código. Eu vou mostrar isso na prática, mas a gente indica o início do loop e logo em seguida precisamos montar e testar essa condição para verificar se ela é verdadeira ou não. A gente usa essa instrução que eu falei agora, que ela é muito importante, a SLT, que é set else tem, eu não sei ler especificamente, mas ela pega dois valores e se o primeiro for menor que o segundo, por exemplo, ela salva o número 1 no registrador. Se não for, salva 0. Depois a gente usa o back para verificar se esse resultado foi 0. Ou seja, ele verifica se a condição falhou. Então a gente, depois que faz isso, mandamos o código pular para fora do loop. Se não falhou, o código executa as tarefas e no fim colocamos um J, que é um jump, para voltar lá para a marcação inicial. É basicamente isso. Pronto, aqui já partindo para o for. O for ele é quase como se fosse um primo próximo do while, mas ele é diferente. Tem as suas nuances que eu vou explicar aqui direitinho. Mas ele é organizado de forma parecida. Ele possui 3 etapas muito claras, né? A inicialização, a condição e a parada do incremento. Ele tem um incrementador, né? Como o nosso for, ele também tem o incrementador dele.
No assembly, a gente constrói isso da seguinte forma. Antes de tudo começar, a gente inicializa o nosso contador. Quase sempre é a variável i, né, como está aqui no primeiro exemplo. E em seguida a gente coloca ele no label, colocamos a label no loop, né? E a gente testa a condição da mesma forma que o while, com o SLT e o back. A diferença estrutural é que no finalzinho do bloco for, antes do jump, que volta para o início, né? A gente obrigatoriamente colocamos a expressão ADDI, que é para incrementar o nosso contador, garantindo que o loop ele não seja infinito, né? Que a gente não vai executar esse programa de forma infinita e estourar a memória. E já partindo para essa parte agora de vetores em memória, a gente tem que destrinchar como é que funciona a memória na prática, né? A regra aqui, essa que eu coloquei aqui no meio, né? A memória em MIPS, ela é endereçada em bytes. Ou seja, a gente trabalha com palavras, né? Que são words. Que eles têm 32 bits e 32 bits equivalem exatamente a 4 bytes. Ou seja, a nossa fitinha aqui, cada Vzinho desse, ele ocupa 4 bytes. Que no caso seriam os nossos vetores, né? O nosso V0, ele não ocupa apenas essa opção 0 aqui. Ele ocupa 0, 1, 2 e 3. E o nosso V1, ele vai ocupar do 4 ao 7, o nosso V2 vai do 8 ao 11 e assim por diante, né? E a gente não precisa dizer, a gente, quando for fazer as operações, a gente não pode dizer ao processador simplesmente, ó, vá para casa do índice 2. A gente precisa calcular o endereço real dela na memória, né? E como eu destaquei aqui embaixo na imagem, para achar onde o elemento está, a gente precisa multiplicar o índice dele por 4. Ou seja, que nem eu falei aqui em cima, né? E tem essas instruções aqui embaixo. O V1 ocupa as casas 4 e 7, o V2 ocupa as casas 8 e 11. Para achar onde está cada um, a gente precisa multiplicar o índice dele por 4. E como a gente faz a multiplicação no código de uma forma mais eficiente? Nós utilizamos o SLL, basicamente, com o valor de 2. A gente desloca os bits duas casas para a esquerda e binário é exatamente a mesma coisa que multiplicar por 4. Só que muito mais rápido para o computador, né? Fazer essa operação. E depois de fazer essa multiplicação, a gente usa esse valor calculado para carregar a informação na memória LW. Ou vai salvar nela com o SW. E vai fazendo essas operações sucessivamente. É assim que basicamente o computador ele faz essas operações para que a gente tenha, não tenha erros nos cálculos, né, de posição. Vamos lá, e agora já partindo para o if tem else, a gente vai ver como é que ele funciona na prática. Se a gente olhar para o lado esquerdo aqui, a gente tem um código em C, que a lógica é bem simples, né? É bem trivial. Que se a variável A for menor que a B, a gente soma 1 na variável A, que é a nossa variável, como se fosse uma variável temporária ali, né? E caso contrário, a gente subtrai 1 de A. E já na direita ali, a gente tem o nosso código em assembly nativo. E antes de mostrar esse código, eu queria falar um pouquinho de como é que o MIPS ele entende isso, né? A gente olha para o código em assembly na direita, a primeira coisa que a gente percebe é que a variável A está guardada no registrador T0 e na variável e a variável B, no caso, né, no T1, que é o que está aqui. E nisso, o MIPS ele não tem um comando aqui do if, né? Tanto é que a gente tem um código bem maior do que o nosso código em C. O if ele não tem, o nosso assembly ele não tem um if mágico. A gente divide isso em várias etapas. A primeira instrução é a SLT, que ela segue ali bem embaixo na nossa declaração das variáveis ali, que ela basicamente, ela funciona como se fosse um detetive, né? Ela verifica se a ela é menor do que B. Se for verdade, ela anota o número 1 no registrador T2 e se for mentira, ela anota um 0. E tendo esse resultado, o nosso primeiro resultado do nosso detetive aqui, né? Ela entra já no T2, ela entra já na segunda etapa. A instrução B aqui, que o significado dela é branch on equal, e aqui acontece como se fosse um desvio. O MIPS ele compara o T2 com 0, e por que esse 0, né? Esse 0 é bem, eu não expliquei no início, porque se o T2 for 0, significa que a condição inicial ela era falsa. Então, se for igual a 0, o programa ele pula direto para o else, e ele ignora o primeiro bloco inteiro. E se a condição é verdadeira, e pelo contrário, né, se a condição ela for verdadeira, ele continua reto. Entra no bloco tem e ele faz a soma no ADDI. Aí tem um detalhe crucial aqui, porque, por exemplo, logo depois de somar, a gente tem um JFIN, que é o jump, né? Esse J é o jump. Porque esse pulo ele é obrigatório, porque senão ele passa pelo F por acidente e dá tudo errado nesse cálculo todo que a gente fez, dessas comparações que a gente fez, né? Então esse JFIN ele tem um papel crucial, porque ele tem esse papel de pular. Porque se esse resultado que a gente tivesse caído no else, não tivesse esse J ali no meio, ele faria a subtração nesse ADDI e o negativo ele seguiria a vida normalmente, porque já estaria no final da estrutura, ou seja, mudaria toda a comparação que a gente já tinha feito no início. Vamos lá, já partindo para esse próximo slide aqui, a gente vai utilizar o for e os vetores. Nesse exemplo, a gente vai juntar os dois no mesmo código, né? A gente vai fazer um comparativo aqui com a linguagem C e com o assembly, como é que ele funciona. Olhando para a esquerda aqui, no código em C, o nosso objetivo é bem simples, né? Passar pelas 3 primeiras posições de um vetor e gravar o número 10 dentro de cada uma dessas posições, né? A gente, para traduzir isso em assembly, a primeira etapa é a gente inicializar todas as variáveis. A gente configura um registrador, esse cifrão ali T0, com valor de 0, que ele vai funcionar como nosso contador, e em seguida, quando a gente configura o registrador T1. No nosso código em C aqui, você pode ver que a gente tem um contador I, e no nosso assembly a gente fez toda essa configuração para a gente ter o nosso contador. E em seguida a gente configura esse registrador com o valor de 3, que é o limite de repetições do nosso loop, né? E assim que a gente entra no loop, a gente precisa verificar a condição de parada. Essa instrução SLT, que eu falei anteriormente, ela faz essa comparação para saber se o nosso contador I ainda é menor do que 3. Então, logo abaixo dessa instrução BAQ, ela avalia se o resultado dessa comparação. Se o I não for mais menor do que 3, o back faz o programa pular para direto para o final. A gente encerra o loop a partir disso. Então tem todo esse controle de repetições. E se a condição for verdadeira, o código continua e entra no corpo do loop. Aqui a gente precisa descobrir se, no caso, qual é o lugar exato que a memória vai guardar esse número, né? Primeiro a gente utiliza o SLL para multiplicar o índice atual por 4, para a gente saber aquela posição exata que eu falei anteriormente. E calculando o deslocamento, depois com a instrução ADD, a gente soma esse deslocamento ao endereço da base do vetor. Então a gente faz todo esse controle de posicionamento de memória, né? E com o endereço físico da memória nas nossas mãos, a gente prepara o nosso número 10 nesse registrador, que é o T-cifrão 5, não, o cifrão T5, e a gente utiliza a instrução SW para gravar esse número 10, que estava nosso registrador, né? Lá na memória do vetor. Então a gente utiliza, faz todos esses passos
para fazer toda essa gravação. Ou seja, enquanto aqui a gente faz só como se fosse uma estrutura de repetição simples, em C a gente vê todo como é feito esse processo em assembly. E para a gente terminar essa roda do loop, a gente usa o ADDI, né, que já é utilizado nas outras estruturas, que nem a gente já falou anteriormente, para somar um contador I. E, por fim, aquela instrução lá, o jump, ele faz o programa saltar de volta lá para o início do loop, onde essa condição ela vai ser testada novamente na próxima rodada. Assim sucessivamente até terminar a repetição. Pronto, e aqui já chegando no final, a gente entende que, por mais que seja uma linguagem de muito mais baixo nível do que a gente está mais acostumado, é que a gente mostra também aqui um pouco dessa essência, né, da programação do baixo nível. Que abrir mão dessas pseudo-instruções, ela mostra como é que a gente pode entender exatamente onde é que como é que o processador MIPS ele realiza esses saltos, essas movimentações entre as memórias, né? Ele testa as condições, faz todas as operações com aqueles operadores que a gente falou ali, e a gente calcula esses endereços físicos multiplicando esses bytes que tem na memória. Então, é esse nível de controle em baixo nível, no detalhe, que torna o Assembly uma ferramenta tão poderosa para que a gente compreenda essa arquitetura de como é que funciona os computadores. E é basicamente isso. Boa tarde, professor. Eu vou estar explicando a terceira questão da terceira VA de infraestrutura de hardware, que são as funções no assembly do MIPS, né? E eu vou estar tentando explicar como que a gente estrutura uma função em assembly e no final eu vou dar um exemplo de uma funçãozinha simples em assembly. Para começar, eu vou estar explicando também quais são os passos necessários para estruturar a função, que são 6. No primeiro deles a gente tem passar os parâmetros, né? Os argumentos para a função. Esses são os valores que vão ser utilizados dentro do processamento interno do corpo da nossa função. E para isso a gente usa os registradores que vão do 4 ao 7. São os do 4 ao 7 registradores no MIPS. Logo após disso, a gente vai para a instrução JAL, né, que é Jump and Link, que chama a função, só que além dela dizer qual é a próxima instrução, no caso a instrução da função, ele salva o próximo endereço do endereço atual no registrador, que é o registrador específico para isso, que é o RA, né? Esse aqui, o registrador RA. Ele vai guardar o endereço da próxima instrução, ou seja, PC mais 4, e então a instrução atual agora passa a ser a instrução da função. No terceiro passo, a gente vai nos registradores da stack, né, da pilha, salvar os registradores, porque a gente precisa utilizar esses espaços e muitas vezes a gente chama outras funções e esses valores têm que ser guardados na pilha para depois a gente ir lá e carregar eles de novo. E a quarto passo é o corpo da função propriamente dito. Qualquer tipo de processamento relativo ao que a função deve fazer vai estar nessa parte aí que seria a função propriamente dita, né? Então temos a parte 5, que seria salvar os resultados nos registradores de retorno, né? Que seriam os returns em Python da vida. E esses valores são salvados nos registradores V ali, né? A gente coloca os valores de retorno nele e, por último, a gente restaura os valores que a gente utilizou na função com o load word e retorna para o endereço salvo lá em RA usando a instrução JR, que seria Jump Register, não sei falar. Mas é isso aí, a gente vai para a instrução que a gente salvou lá quando fez o JAL, né? E agora vamos para um exemplo de uma função simples aqui. Essa é uma função que ela soma n aqui, né? Soma n é só o label da função. Vamos lá, a gente tem a execução do programa principal e em algum momento a gente resolve que quer somar os números de 1 até um determinado número. Para isso, a gente salva lá no registrador A, que é o registrador dos argumentos para a função, o valor que a gente quer. Nesse caso aqui, o exemplo utilizou 5.
Então a gente vai para a função agora. Depois de chamar um JAL, que vai para a função, o que é que a gente faz? O primeiro passo é dar o setup aqui na pilha, que seriam salvar os registradores que a gente vai utilizar. No caso, o tipo S e o RA, que seria o caminho de volta para a gente continuar de onde parou. Porque, por exemplo, se eu usasse uma recursividade ou então chamar uma outra função dentro dessa função, eu teria que guardar o valor desse registrador RA para quando eu finalizasse essa função, eu retornasse para o mesmo valor de onde eu parei. Que seria a próxima instrução depois desse JAL aqui. Continuando, a gente tem depois que a gente guarda esses valores aqui, a gente vai fazer o terceiro passo aqui, né? O quarto passo, perdão, que seria o corpo da função. A gente adiciona 0 à soma aqui, que esse vai ser o registrador que a gente vai guardar a soma. Esse aqui vai ser a variável do controle. Depois a gente faz um SLT, que seria uma comparação de menor que, né? Enquanto A não for menor que S1, ou seja, a variável de controle aqui, e A aqui é o nosso parâmetro, a gente continua fazendo o loop. Caso não, a gente vai para o fim. Mas se for, a gente continua. Então, S0, que vai guardar o valor da nossa soma, vai ser somado à variável de controle, que nesse caso vai incrementando de 1 em 1, e essa é justamente a nossa próxima instrução. Incrementar 1 em S1 aqui, que é a nossa variável de controle. Logo depois a gente sai do loop. Essa instrução aqui, ela volta para o começo do loop, para a gente repetir esse passo de instruções aqui. E por fim, quando a gente atinge o número da variável, a gente transfere o valor de S0 para V0, que é o valor de retorno, ou seja, o registrador que vai retornar depois do fim da função, e a gente carrega também novamente todos os outros registradores que estavam na pilha. Por último, a gente faz isso aqui e usa o JR, que seria o Jump Register, para voltar para a próxima instrução depois da chamada da função. Eu espero que tenha ficado claro. E é isso. Muito obrigado. Mais uma vez aqui na avaliação de aprendizagem de infra de hardware. Dessa vez com o quarto tópico, que é a representação do ponto flutuante e as operações aritméticas, né? Como os computadores armazenam os números reais e por que os cálculos nem sempre são exatos. Vamos falar agora como o número é representado, né, na máquina. Temos o padrão IE3, que define como os números são representados na máquina. E vamos lá, o primeiro bit é para a representação do sinal, para dizer se o número é positivo ou negativo, é 0 para positivo e 1 para negativo. Temos também o expoente, que é na base 2, né? Então a gente não precisa representar a base ou guardar um bit específico para isso, ou alguns bits, já que a base sempre vai ser 2. Esse expoente define a magnitude, né? O tamanho do número, e a mantissa, que é a parte fracionária que determina a precisão do valor armazenado. Por exemplo, em decimal a gente tem um número com 3 casas decimais, 0,575. E esse número, esse 575 ali, seria a mantissa do número que a gente quer representar na base 10. E em binário, ele são alguns bits, aqui são 8 bits, falando de uma palavra de 32 bits. Temos 8 bits para representar o expoente, e a mantissa a gente tem 23 bits para definir a precisão da parte fracionária, né? Agora, o que é que essa representação gera como um erro, né? A gente tem os erros de imprecisão, que seriam não temos uma representação exata da representação que a gente teria na base decimal. Por exemplo, em binário a gente não consegue
representar exatamente 0,1. Isso dá uma dízima em binário, né? Então as somas sucessivas acumulam esse erro, distorcendo os resultados finais. Isso, com números grandes, pode chegar a erros muito grandes se você estiver falando de sucessivas somas ou operações com o mesmo número. Temos também o erro de overflow, que é quando o expoente ultrapassa os bits reservados para isso, né, para a representação de, da magnitude do número, e o valor passa a ser representado com infinito. Né? No MIPS, por exemplo, ele não consegue representar e acontece isso aí. E temos agora os exemplos mais em detalhe. Né? Temos o exemplo que funciona, que seria para nós aqui meio mais 0,25. Isso é meio mais um quarto. Todos eles são na base 2. Então, números que são representados em decimal na base 2, para binário, eles funcionam perfeitamente. Eles dão um resultado perfeito e exato ali. Mas os resultados, por exemplo, como eu falei, no caso de sucessivas somas de uma dízima, eles vão causando erros ao longo do tempo. Então, os cálculos, por exemplo, com dinheiro, precisam tomar cuidado com essa imprecisão aqui. A gente tem também, quando se fala de número binário de ponto flutuante, um período em que esses números, quando eles vão ficando muito grandes, a gente tem um salto muito grande de um para o outro. Então, representações no computador não são lineares, como por exemplo a gente humano. A gente consegue fazer cálculos com todos os números entre 0 e 1, embora a gente nunca vá parar de fazer cálculos se a gente for tentar. Mas no computador isso não acontece. Embora tenha muitos números entre 0 e 1, não tem todos, digamos assim. A gente tem representações muito pequenas de números de magnitude muito pequena. Porém, números quando vão se aproximando muito do zero, eles não podem ser representados. Isso é o que a gente chama de underflow. E também o inverso acontece, né? Quando os números são muito grandes, o salto entre eles é muito grande também. E chega um ponto em que é impossível representar. Por exemplo, aqui, quando o expoente excede 128, que é o limite de 8 bits, né? E o bias de 127, que é o número que é subtraído ali do expoente. Quando isso acontece, os números não podem ser representados na máquina. Então, números que são de uma ordem muito grande, quando são calculados por outros números muito grandes, também acaba gerando overflow. E, como eu já disse, o inverso também acontece. Números muito pequenos e assim por diante. Então, essa foi a explicação das operações aritméticas, da soma, né? Mais especificamente, com números de ponto flutuante. Muito obrigado. Olá a todos, eu me chamo William, eu vou estar fazendo uma apresentação aqui para vocês sobre uma análise de arquitetura MIPS, certo? Onde o foco será entender o funcionamento do pipeline e os hazards que trabalham no fluxo e também fazer uma análise de performance matemática ali no final. O objetivo central aqui é explorar como a eficiência do processamento paralelo funciona na prática dentro da nossa CPU, tá? Antes disso, eu vou explicar um pouco do processo do pipeline ali de 5 estágios, onde o conceito do pipeline é dividir a execução de um programa em etapas menores, certo? O que permite ali que até 5 instruções elas sejam processadas simultaneamente no MIPS. E essas 5 etapas elas são classificadas na arquitetura da seguinte maneira. O primeiro estágio ali é o estágio if, onde faz a busca da instrução na memória. O segundo estágio é o estágio ID, ele é responsável pela decodificação da leitura nos registradores. O terceiro estágio é o estágio X, que realiza a execução propriamente dita e calcula os endereços da ULA de 32 bits. No quarto estágio, temos o estágio main, que ele acessa a memória de dados. E o quinto e último estágio é o estágio WB, que ele descreve o resultado da volta do banco de dados. Eu também trouxe um pequeno programa, certo, para a gente analisar. É um programa simples, que é um código assembly de um loop no MIPS, onde o propósito desse código ele é bem direto, certo? Ele ali começa inicializando os registradores necessários e roda um loop de 5 iterações para acumular valores progressivamente.
E o nosso grande desafio técnico é a proximidade das instruções, onde temos comandos que escrevem e leem os mesmos registradores quase ao mesmo tempo, criando sérios conflitos de sincronia no hardware, o que chamamos de hazards. No primeiro conflito que a gente consegue notar é chamado de hazard de dados, especificamente o RAW, que significa Read After Write, no registrador T1. Ali, a instrução ADD só grava definitivamente o valor no registrador T1 no final de tudo, lá no estágio 5, no WB. E o problema disso é que a instrução seguinte do sub, ela tenta ler esse mesmo T1 no estágio 3, no ID, onde exige o valor que ainda não foi totalmente calculado pela instrução anterior. E em um pipeline clássico, essa leitura é precoce e antes da escrita final, que exigiria um processador parasse e esperasse. E para resolver isso, o hardware usa um tratamento chamado de forwarding, ou encaminhamento, que ele repassa o dado diretamente para a ULA, para evitar dois ciclos que fiquem parados, onde é chamado de stalls. Também tem um segundo obstáculo, que são os conflitos de branch, que é gerado pela instrução BNE, né? Onde temos que aqui um hazard duplo, primeiro de dados, pois o BNE ele precisa comparar a variável T0 imediatamente após ela ser alterada pela instrução ADD. E o segundo é o de controle, quando o BNL decide se o salto ocorrerá no estágio ID ou X, e a instrução ADD, do T4, já foi buscada e entrou no pipeline. Se o salto for tomado de volta para o início do looping, essa instrução do ADD T4, ela precisa ser descartada através de um flush, ou seja, uma limpeza. E esse flush transforma a instrução indevida em uma bolha, um NOP, o que infelizmente resulta em um ciclo de clock desperdiçado. Aqui temos um cronograma de execução, bem visual, que podemos notar que a progressão cíclica da instrução pelas colunas, como elas são feitas. E é fundamental notar que esse desvio da branch, né, que acabamos de discutir, ela gera uma bolha de atraso e que resulta, ou até resulta, no descarte total das instruções seguintes, no caso o salto seja tomado. É, eu vou estar analisando também um pouco para a gente entender o quão bom um pipeline é e precisamos de uma base de comparação. E vamos usar um processador monociclo, onde o ciclo nesse processador de clock ele é obrigatoriamente definido pelas instruções mais longas de todas, como no load word. Para esse exemplo, assumimos que o período de clock passado seja de 800 PS, né? E o CPI cravado em 1. No cálculo simples, 25 instruções multiplicadas por 800 PS, isso nos dá um tempo total de execução de 20.000 PS. É, Agora vamos dar uma analisada num processador de pipeline, onde ao dividir o trabalho, o período de clock descansa para 200 PS, ficando aproximadamente 4 vezes mais rápido, baseado apenas no tempo do estágio mais lento. Contudo, não podemos ignorar as penalidades dos hazards que foi explicado anteriormente, onde para os 5 loops precisamos de 29 ciclos de preenchimento de instruções, somados a cerca de 10 ciclos perdidos apenas com os stalls. No total, usamos 39 ciclos, onde multiplicamos os 39 ciclos por o clock rápido de 200 PS. O tempo total dessa operação, ela fica ali por volta de 7.800 PS. Para a gente fazer o cálculo de performance, a gente utiliza ali a fórmula do speed, né? Onde dividimos o tempo do monociclo pelo tempo do pipeline. Aí temos a seguinte equação. O speed up, né, que é o tempo do monociclo, igual a 20.000 PS sobre o tempo do pipeline, que é 7.800 PS. O que nos gera um resultado de aproximadamente 2,56 vezes mais rápido, perdão, 2,56 vezes mais rápido do que o monociclo. E aqui a gente percebe, a gente consolida com o tempo que a execução da, perdão, e aqui a gente deixa nítido a diferença entre 20.000 PS levados pela arquitetura monociclo tradicional contra os ágeis 7.800 PS da arquitetura de pipeline, lidando ali com nossos hazards. Um pequeno resumo que a gente viu aqui, o pipeline apresenta claras vantagens, que é um aumento massivo ali na sua vazão de instruções,
E ao simplificarmos a quantidade de trabalho exigida por cada ciclo isolado, permitimos o uso de clocks extremamente elevados. E, em contrapartida, temos como desafios a necessidade de investir em hardwares extras e lógicas complexas de controle para resolver o forwarding e o flush. Além disso, códigos mal otimizados pelo compilador podem degradar bastante a nossa performance, gerando muitos stalls desnecessários. E com isso, entendemos que o funcionamento da arquitetura Mistral prova que paralelizar tarefas é um caminho bem definitivo para um desempenho, né? E com isso, eu encerro a apresentação e agradeço a todos que chegaram até o final e assistiram esse vídeo. E se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode deixar no comentário, né, que a gente vai estar dando uma analisada, certo? Obrigado. Olá a todos, eu me chamo Ilha e vou fazer uma apresentação aqui com vocês com o objetivo principal, falarmos aqui sobre a memória cache, certo? Onde eu vou apresentar ali um mapeamento direto e como a arquitetura multi-word aproveita o comportamento do software e acelera os acessos, como o cálculo do custo físico da memória e tentar resolver um exercício prático de rastreamento de endereço para consolidar o que foi e será visto aqui na apresentação. Bom, para entender a cache, precisamos primeiro entender como ela organiza a informação. Num mapeamento direto, a regra é de que cada bloco de memória principal é mapeado para exatamente uma linha fixa da cache. Vamos pensar que é como se o sistema fosse um conjunto de armários em um condomínio, onde o número do seu apartamento determina exclusivamente qual armário você pode acessar. Na regra matemática por trás disso, é o operador módulo, o famoso resto da divisão, onde pegamos o endereço do bloco da memória principal e tiramos o módulo pelo número de linhas da cache. E essa abordagem ela é excelente porque busca o hardware eh, de maneira mais rápida e barata. E o ponto negativo disso, que veremos mais pra frente, é o risco de conflitos quando dois endereços diferentes disputam o mesmo eh, lugar na memória, né? E eu estou mostrando aqui para vocês uma expressão base de endereço de cache, onde o endereço ele é o endereço do bloco multiplicado ali pela linha de cache. Quando a CPU faz uma requisição, ela envia um endereço binário, tipicamente de 32 bits, onde o hardware não checa esse endereço como um número único. Ele divide ele em três campos diferentes: a tag, o índice e o offset. A tag ela é como um identificador exclusivo daquele bloco. Como múltiplos blocos de memória RAM mapeiam para a mesma linha de cache, a tag ela é usada para checar se o bloco que está lá dentro daquela linha é realmente aquele bloco que a CPU quer. Já o índice ele funciona como endereço da linha na cache. É com ele que o hardware sabe exatamente em qual linha olhar. E já o offset ele indica a posição exata do dado desejado dentro daquele bloco. Nas primeiras arquiteturas do computador, cada linha da cache ela armazenava apenas uma palavra. Hoje já é diferente. Utilizamos a multi-word, que significa que cada linha armazena várias palavras consecutivas na memória. E fazendo isso, para explorar a localidade espacial, onde na computação é uma regra empírica, se o programa acabou de acessar o dado na posição X, há uma grande possibilidade de que ele acesse a posição x mais um ou x mais 2 nos próximos instantes. E, sendo um exemplo simples, temos um vetor ou a execução de instruções sequenciais. E trazer um bloco inteiro com várias palavras em uma vez só garante que os próximos acessos da CPU ocorram diretamente na cache, sem precisar ir diretamente na RAM, o que deixaria o processo mais rápido. Muitas vezes ouvimos falar em uma cache de 16 kilobytes, mas fisicamente ela ocupa muito mais do que 16 kilobytes no silício. Porque, além dos bits de dados propriamente ditos, o chip ele precisa gastar transistores para guardar as informações de controle. E a forma para calcular o tamanho real de consumo da cache é multiplicarmos o número de linha pela soma de bits de dados de cada bloco, mais os bits necessários para a tag, mais um bit extra conhecido como valid bit, ou bit de validade. Esse bit de validade ele é crucial porque ele simplesmente diz ao processador se o lixo eletrônico que está ali na inicialização ela é um valor válido ou não. É, Vou explicar na teoria, em um cálculo real de prova. Imagine que uma cache com capacidade de 16 KB de dados organiza blocos de 4 palavras, ou seja, 16 bytes por bloco, em um processador de 32 bits. Em primeiro, descobrimos quantas linhas a cache tem. Dividimos 16 KB por 16 bytes, resultando em 1024 blocos. Logo, precisamos de 10 bits para o índice, que é o mesmo que 2 elevado a 10, igual a 1024.
Para o bloco de 16 KB, precisamos de 4 bits de offset para endereçar cada byte dentro dele, ou seja, 2 elevado a 4, que é igual a 16. Já a tag ela fica com o que sobra dos 32 bits originais, ou seja, 32 menos 10 menos 4, o que resulta ali para a tag é 16 bits. E no fim, multiplicamos as linhas 1024 pelo tamanho de cada uma. 128 bits de dados, mais 18 bits de tag, mais 1 bit de validade. E o tamanho físico da nossa cache é de mais de 150 mil bits, o que equivale a cerca de 18,3 kilobytes aproximadamente. E esse excedente de quase 15% é um custo físico de controle. Agora, para entender com a estrutura física, vou estar explicando um pouquinho de como o processador toma a decisão do hardware a cada ciclo de clock. Então, quando o processador pede um dado, ele verifica o bit de validade na linha correspondente. Se o bit for 1, a tag do endereço bate, e o endereço da tag bater, com a tag já guardada na cache, temos um cache hit, ou seja, um acerto. O dado é enviado direto para a CPU em fração de nanosegundo. E se a tag não bater ou o bit for 0, ocorre o cache mix, que é a falha. O processador precisa pausar e esperar o barramento buscar o bloco inteiro na RAM. E no mapeamento direto, a regra de substituição é implacável, onde o bloco recém-chegado simplesmente expulsa a antiga linha que estava, sem fazer nenhuma cerimônia. E para consolidar isso, vamos resolver um exercício de uma prova de concurso de arquitetura, onde, para facilitar a nossa visualização matemática, vamos assumir um sistema hipotético simplificado, onde uma memória principal com endereço apenas de 6 bits, blocos de 4 bytes e uma cache minúscula de 4 linhas. E com esses parâmetros, o nosso endereço de 6 bits é mapeado assim: 2 bits para o índice, pois temos 4 linhas, 2 bits para o offset, pois temos 4 bytes, e os 2 bits resultantes formam a nossa tag. E vamos acompanhar o passo a passo do que acontece na cache quando a CPU faz as seguintes requisições de leitura em bytes 0, 2, 16, 4 e 2. No passo 1, a CPU ela pede o byte 0, que em binário fica 000000, e o hardware ele olha para a linha 00 e vê que a cache está fria, totalmente vazia. Temos um mix compulsório. O processador ele busca o bloco 0 e o salva na linha 00 com a tag 00. No passo 2, a CPU pede o byte 2, sendo em binário 000010. O índice ele vai apontar ali na mesma linha 00. E o hardware compara a tag armazenada, que é 00, com a tag de endereço procurado, que também é 00, e elas se coincidem. E o resultado disso é um hit, onde o dado ele é entregue instantaneamente e a localidade espacial do funcionamento na prática, o byte 2 ele veio de carona no bloco que buscamos no passo anterior. No passo 3, a CPU pede o byte 16, onde o binário segue 010000 e o índice ele aponta para a linha 00, mas a tag procurada agora é 01, enquanto a tag salvo anterior é 00. E nisso ocorre um mix de conflito. Por estarmos usando mapeamento direto, o bloco 0 ele é expulso e o bloco 4 é carregado na linha 00, salvando a nova tag 01. No passo 4, a CPU pede o byte 4 em binário 000100 e o índice agora ela aponta para a linha 01. Como essa linha ainda não havia sido utilizada, temos um mix compulsório novamente. E o bloco 1 é carregado na linha 01 com a tag 00. E não há nenhuma substituição para essa linha quando ela está vazia. Agora, que chegamos no passo 5, que ilustra perfeitamente a maior fraqueza do mapeamento direto. A CPU ela pede o byte 2 novamente, e o índice nos leva à linha 00. No entanto, o passo 3, nós expulsamos o bloco 1 para dar lugar ao byte 16, e a tag, onde era 00, agora é 01. Como a tag procurada agora é 00, temos um novo mix de conflito. O bloco 4 é descartado e o bloco 0 precisa ser recarregado na linha 00. E se olharmos para o estado final da cache, a linha 00 e 01 estão ocupadas e válidas, enquanto as linhas 10 e 11 continuam vazias. Ao longo das 5 requisições, tivemos apenas um hit e 4 misses. Uma taxa de acerto de 25% para as nossas sequências especiais de acessos. E isso prova que, embora o mapeamento direto seja muito simples e rápido, sequências de acessos alternados que disputam o mesmo índice podem degradar significativamente a performance devido à substituição constante. Em suma, o mapeamento direto, ela brilha pela sua simplicidade de implementação física, mas exige um bom dimensionamento de blocos e compiladores inteligentes para evitar conflitos severos. E bom, espero que com essa apresentação eu possa ter esclarecido algumas informações, certo? Mas caso ainda fique algumas dúvidas, podem deixar aí no comentário que a gente responde da melhor forma.